Salve, amada igreja, gloriosa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de estar falando com você nesta manhã sobre santidade. E para nossa introdução, eu gostaria que você estivesse olhando para o texto do Êxodo 3, verso 2. O fogo simboliza o amor intenso que todo judeu sente por seu Criador. E o fato do fogo não se consumir a sarça significa que este amor é eterno, constante e sempre presente em qualquer circunstância da vida. O amor de Deus ele não termina, ele é constante, ele dura, e às vezes nós nem merecemos, mas por amor dele, por amor do nome dele, ele nos alcança com a tua bondade e com a misericórdia dele. O fogo simboliza a glória de Deus, é símbolo do Espírito Santo. Fogo que queima. Jesus, o João falou: olha, eu batizo vocês com água, mas aquele que vem após mim vai batizar com fogo do Espírito. O Espírito Santo, o fogo simboliza o Espírito Santo. O fogo ilumina, aquece, purifica, transforma, entre outras coisas, entre outras circunstâncias. Enquanto a sarça é o homem comum, como eu ia dizendo, nenhuma sarça chamou a atenção de Moisés, senão a que se queimava. Sarça simboliza a purificação para estar na presença de Deus. Porém, o que Deus tinha para Moisés era algo mais importante do que fama e riqueza. Ele havia sido escolhido desde o ventre de sua mãe para ser profeta e um grande líder. Moisés, às vezes você, lá em Jeremias também, o Senhor fala para Jeremias: olha, desde o ventre de sua mãe eu te separei para profeta das nações. Você veio para edificar e para derribar. E verdadeiramente nós vemos o que Deus, quando Ele tem um plano na vida de alguém, não importa as situações e circunstâncias que a pessoa esteja vivendo, esse plano se cumpre, porque Ele é fiel para cumprir a palavra dEle. Sempre que agimos sem esperar o tempo de Deus, fracassamos. Nós precisamos saber esperar o tempo de Deus. Lá em Pedro fala para nós que 1000 dias para Deus é como um dia, é como o dia de ontem que passou, e um dia é como 1000 anos. Para Deus o tempo é só um detalhe. O Deus é acima do tempo. Ele não está limitado a tempo. Por isso eu gostaria de meditar com você que ele esteve com Moisés 40 anos no deserto, treinando, e esse treino tornou Moisés o homem mais manso da terra. Números 12, 3. E para suportar, liderar quase 2 milhões de pessoas, murmurando, se levantando, precisava verdadeiramente ser manso, ser longânimo, ser benigno e o coração quebrantado e contrito na presença do Senhor. Num primeiro ponto, para encontrar a minha sarça ardente, eu preciso romper com o meu passado. O meu passado precisa ficar para trás. O passado é o passado. Nós não podemos ficar lamuriando o passado, que ficou. Agora é da agora para frente. Agora é a gente caminhar e romper. Agora é a gente caminhar. Agora é a gente ter direção do Espírito, direção de Deus. Nós precisamos disso, meu amado. Demorou um dia para Moisés sair do Egito, mas aproximadamente 40 anos para arrancar o Egito de dentro de Moisés. Nós precisamos compreender isso. Às vezes vai ter situações que é tão difícil da gente vencer, tanta dificuldade para a gente deixar essa situação para trás, tanto problema. Às vezes uma pessoa que nós gostamos muito, às vezes é um problema, um emprego que nós valorizamos muito, às vezes algo que para nós é inegociável, e Deus requer que a gente deixe tudo isso por amor dele. E Moisés, ele trabalhou 40 anos na vida de Moisés, no caráter de Moisés. E às vezes o Senhor nos chama e nós queremos que num toque de mágica, no estalar de dedos, nós já estejamos transformados, nós já sejamos totalmente santos. E nós precisamos compreender, meu amado, que o nosso caráter precisa ser moldado. E moldar esse caráter não é fácil. João também levou 3 anos e meio para Jesus moldar o caráter de João. O João era um homem arrogante, um homem soberbo, e Deus o transformou no apóstolo do amor. Jesus o transformou no apóstolo do amor, a ponto
de ele dizer: olha, filhinho, amai-vos uns aos outros. Verdadeiramente, Jesus, Deus pode transformar as pessoas. Segundo, para encontrar a minha sarça, eu preciso atravessar o meu deserto. O deserto não é lugar de punição, mas de purificação de caráter. É no deserto que nós descobrimos se realmente nós somos lapidados, trabalhados para fazermos história, para estarmos realmente na presença de Deus, como agrada a Deus. Se realmente nós estamos preparados para caminhar na presença de Deus. É no deserto que nós recebemos pós-graduação, doutorado, mestrado com Deus. É no deserto. O deserto é a faculdade de Deus. E é lá que nós aprendemos. Foi assim com Moisés. É lá no deserto que ele entra egípcio e sai hebreu. É lá no deserto que ele entra confuso e sai convicto. É lá no deserto que ele entra ferido e sai curado. É lá no deserto que ele entra fugitivo e sai como libertador. É lá no deserto que ele entra solitário e sai com uma família. É lá no deserto que ele entra desistido e sai com promessas. Lá no deserto ele entra homem natural e sai homem sobrenatural para fazer a diferença em sua geração. Olha o caráter de Moisés. Deus trabalhou, Deus transformou, Deus mudou, Deus deu uma guinada de 360 graus no caráter de Moisés. Ele pode dar no nosso caráter também. Nós precisamos sermos moldados à maneira que agrada a Deus. E é Deus que vai nos lapidar, porque nós somos joias brutas, diamantes brutos, que precisam ser lapidados, porque nós precisamos brilhar, nós precisamos, a nossa beleza precisa fluir, as pessoas precisam ver o brilho, o nosso brilho, o brilho do Senhor na nossa vida, o brilho do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos ser diferentes para a gente fazer a diferença na vida de pessoas. A experiência mais profunda com Deus está além do meu deserto. A experiência com Deus. Depois do deserto vem o deleite. Depois do deserto vem o prazer. Depois do deserto vem a verdadeira vida. Depois do deserto vem o desfrutar dessa nova vida. Depois do deserto vem o controle total do Espírito Santo, o controle total de Deus. Foi assim com Moisés e será assim com todos os homens que colocarem a vida deles a serviço do Senhor e deixarem Deus moldar o caráter deles. Não fuja do seu deserto e nem murmure. Isso só aumentaria sua temporada na terra árida do tratamento de caráter. O que eu falo determina o tamanho do meu deserto. Cuidado com as palavras. Nós precisamos ter muito cuidado. Aquele povo que Moisés iria conduzir mais tarde, já no deserto, aonde Deus leva eles para o deserto para trabalhar no caráter. Moisés foi transformado nos 40 anos e nem 40 anos conseguiu transformar aquele povo. Eles continuavam murmurando, desejando voltar para o Egito, o Egito nunca saiu da vida deles. O Egito é uma situação que nós não conseguimos arrancar de dentro de nós. Aquele povo não conseguiu, foram 40 anos no deserto. Eles murmuravam, eles clamavam por comida, eles choravam pelas panelas de carne do Egito. Eles se lembravam com saudades, eles se esqueceram totalmente do cativeiro que eles viviam, da afronta que eles viviam, da escravidão que eles viveram lá no Egito. Eles esqueciam de tudo isso. Bastava só um momento de luta, de dificuldade, para eles se lembrarem, para eles esquecerem de tudo aquilo que eles sofreram, de todas as chibatas nos lombos lá. Eles começavam a recordar somente dos tachos de carne, dos alhos silvestres, de cebolas, de tudo, do tempero do Egito. Eles não se esqueceram do Egito. Olha, meu querido, se você quiser ser aprovado no deserto de Deus, você precisa arrancar todo o resquício do que criou uma situação de separação entre você e o Senhor. Olha, foi assim com Moisés. Você não vê em lugar nenhum Moisés dizendo: olha, eu queria estar lá no palácio, lá era tão bom, eu comia lá na mesa do faraó, eu era considerado como um filho de faraó, eu gostaria tanto de voltar. Moisés nunca disse isso. Moisés só via Canaã, Moisés só via a terra prometida. E a murmuração daquele povo tirou até esse privilégio de Moisés.
Para encontrar a minha sarça, eu preciso arrancar os últimos vestígios de autossuficiência que se encontra em mim. O cajado poderia se transformar em laço, pois serpente era símbolo de Satanás. O cajado, Deus mandava, joga o cajado. Ele tocava o cajado e o cajado se transformava em serpente. Ele pegava na cauda da serpente, o cajado voltava a ser o cajado. Serpente é símbolo de religião, é símbolo de religiosidade. Serpente é símbolo de Satanás. Tire a sandália dos pés, humildade. Ele está dizendo que só há segurança nele. Por isso, meu querido, esteja atento. Deus quer mudar a tua história, mudar o teu caráter. Deixa Deus trabalhar. Deixa Ele te fazer diferente. Transforme na presença de Deus e Ele vai te dar aquilo que você tem buscado. Bênçãos, bênçãos e mais bênçãos. Deus é contigo. Foi com Moisés e nunca deixará de ser com aqueles que têm vida com Ele, que estão no altar dele. Eu gostaria de te agradecer nesta manhã maravilhosa. Oh, meu querido, lembre-se, vença o seu passado. Caminhe no teu deserto. Deixa Deus trabalhar na faculdade dele no teu deserto para você ser diferente, fazer a diferença nessa geração. Gostaria de te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.